Oi pessoal, tudo bom? Então estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro Xamã Urbano, de Serge Kahili King, que trata de xamanismo kahuna e filosofia runa, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós estamos no capítulo Coração, Mente e Espírito, que é a segunda aventura. Tem algumas palavras em havaiano aqui que certamente eu não vou saber falar da maneira correta, mas a, o, re, pau, ca, ike, i, ka, halau, ro, carri. Não se ensina todo o conhecimento na mesma escola. Olha que visão diferenciada das coisas. Eles não têm a pretensão de serem portadores, monopolizadores do conhecimento, né? E a questão do xamanismo, do caminho do aventureiro, né? Enfim, que é o caminho do coração, que envolve flexibilidade, sensibilidade, inspiração na nossa busca espiritual. Mas vamos lá, vamos continuar. Não se ensina todo o conhecimento na mesma escola. O sistema xamânico havaiano é semelhante a outros sistemas de pensamento que lidam com a mente e com o seu efeito no universo. Então, a mente e o efeito da mente no ao redor, no universo. Mas algumas diferenças são consideráveis. Há muitos séculos, os mestres espirituais havaianos chegaram às mesmas conclusões de outros mestres de diversas épocas e lugares, de que há um aspecto da consciência que atua de forma encoberta e indireta. Qual que é essa mente que atua de forma encoberta e indireta? O nosso subconsciente. E de que há um aspecto da consciência que atua de forma direta e aberta, que é a mente consciente. E que há um aspecto da consciência que transcende essas duas mentes. Ela as inclui, inclusive, ela não só transcende a mente inconsciente, a mente consciente, como as transcende, as inclui, né? Que é a supraconsciência, né? Tem várias escolas que falam isso, inclusive a escola de psicologia analítica do Jung. Jung fala, né, do subconsciente, consciente e do self. Self é a supraconsciência que engloba todas as outras. Eu queimei meu braço aqui, gente, não repara não, um pouco estabanado. E as diferenças no pensamento havaiano têm a ver com sua natureza, suas funções e seus relacionamentos. Então, dependendo da natureza de cada uma das mentes, as suas funções e o seu relacionamento entre elas, né, é que estão as diferenças do pensamento havaiano. O Serge Kahili King, ele menciona aqui que no título desse capítulo ele as chamou Coração, Mente e Espírito. E uma das coisas mais práticas que você poderá aprender será que elas representam e como funcionam do ponto de vista havaiano. Então vamos lá. Nós temos 3 aspectos da consciência, né? E aí ele coloca aqui, ó, o conceito dos 3 aspectos é uma forma de dividir a complexa natureza do ser humano em 3 partes convenientes para que a gente consiga compreender a totalidade do ser. Então, assim, a gente tem uma tendência a compartimentar e a tentar entender as coisas de maneira muito pragmática, né, muito linear, mas
A criação não é assim, o ser humano é muito complexo, muito rico, mas para a gente conseguir compreender, então, e conseguir se relacionar, né, com essa complexidade toda, é dividido em 3 aspectos, tá bom? Da consciência. Então vamos lá. Aí ele até dá um exemplo aqui, ó. É como se dividíssemos um mamão papaya em 3 partes: casca, polpa e sementes. Essas 3 partes são, na verdade, uma papaya inteira que veio de uma única fonte. Porém, às vezes é mais conveniente falarmos da casca. Às vezes é melhor falarmos da polpa. E às vezes é melhor falarmos das sementes separadamente, tá bom? Então vamos lá. Aí ele diz aqui sobre os aspectos do coração, que ele chama de Ku, essa mente que é a mente subconsciente. Aspectos do coração. Ele coloca aspectos do coração, acho que é porque é uma mente mais instintiva, né? Então, aspectos do coração, Ku. Eu costumo usar, ao invés dessa nomenclatura Ku, eu costumo usar o termo Unihipili, que é a mesma coisa, tá, gente? Então vamos lá, mas aqui com esse estudo do Serge King, eu vou usar o termo que ele usa, tá? Que é Ku, tá bom? Ku. Então vamos lá. A principal função desse aspecto da consciência é a memória. Graças ao Ku, conseguimos aprender e lembrar, desenvolver habilidades e hábitos, manter a integridade do corpo e um senso de identidade pessoal de um dia a outro. É o equivalente próximo ao conceito ocidental de subconsciente, mas não é idêntico a ele. Então, assim, para a gente conseguir compreender, a gente diz que é subconsciente. Tem muitas similaridades, mas não é idêntico. E ele vai explicar o porquê. Mas o que é mais importante a gente guardar, a gente entender, é que nessa mente que se chama Ku, é onde ficam registradas as nossas memórias, né? Tanto as memórias de dor como as memórias de prazer, né? É ali que fica registrado os nossos aprendizados de vida, tá bom? Então vamos lá. A coisa mais importante que devemos saber sobre a memória é que ela é armazenada no corpo como um padrão vibratório ou de movimento. Então, a coisa mais importante que devemos saber sobre a memória é que ela é armazenada no corpo como um padrão vibracional ou de movimento. Olha que interessante como tudo é energia, né? A memória genética, é claro, é armazenada num nível celular, enquanto a memória experiencial ou aprendida é armazenada em um só nível ou em diversos níveis musculares. Então eles acreditam que nessa filosofia, né, e no xamanismo Kahuna, eles acreditam que as memórias que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida ficam armazenadas em diversas partes do nosso corpo. Pode ficar armazenada nas nossas células, mas também ficam armazenadas nos nossos músculos. Com o estímulo correto, interno e externo, mental ou físico, ocorre o movimento e a memória é liberada. Então, essa memória que está ali armazenada, através de um estímulo correto, que pode ser um estímulo mental ou um estímulo físico, que mais para frente a gente vai estudar um pouco a respeito, porque ele fala um pouco das técnicas de cura xamânica ou de terapia xamânica, terapia complementar xamânica, como você preferir. Mas assim, tem muita massagem também nos processos, tem meditação, visualização criativa, é muito rico, muito complexo, mas para frente a gente aprofunda.
Então vamos lá, com o estímulo correto, interno ou externo, mental ou físico. Então assim, o estímulo você mesmo fazer algumas afirmações, intenções para liberar algumas memórias, ou você pode receber o trabalho de um terapeuta também, né, para te ajudar nesse processo, que pode ser mental ou físico, como eu falei. Ocorre um movimento, a memória é liberada. Então, isso traz à tona um comportamento mental, emocional ou físico. Quando o movimento é inibido, como nos casos de tensão ou estresse, a respectiva memória também é inibida. Isso é verdadeiro para os dois tipos de memória. A memória que é genética, que é a memória que nós herdamos dos nossos antepassados, que fica registrada nas nossas células, e a memória que é aprendida, que é essa memória que é armazenada em diversos lugares. Então, quando o movimento é inibido por algum motivo, quando a gente se tensiona, entra numa energia de estresse, a respectiva memória também é inibida. Né? Isso é verdadeiro para os dois tipos de memória. No caso da memória genética, o corpo apenas sabe o que os seus ancestrais sabiam. Então, o instinto que está ali registrado no nosso subconsciente, no nosso cu, no caso da memória genética, né, o corpo sabe o que os nossos ancestrais sabiam. Então a gente reage às experiências da vida a partir do que os nossos ancestrais sabiam, né? Mas o material armazenado é tão rico que os comportamentos físico, emocional e as reações são geralmente influenciados em maior ou menor grau pela memória aprendida. Então é assim, o que a gente tem armazenado nas nossas células de memória ancestral é enorme, é gigante, é muito rico. Mas na hora de usar no dia a dia, a gente acaba indo pelo caminho do que é mais fácil e também pelo caminho do que é mais prazeroso para o nosso subconsciente. Ele sempre escolhe a princípio, sempre escolhe esse caminho, né? O de menor dor ou maior prazer. E o caminho sempre mais fácil, mais simples, né? Então, ele acaba optando, nas reações da vida, pela memória aprendida, na maioria dos casos, né? Numa condição de estresse, o cu procura primeiro a memória ancestral para saber como lidar com a situação. E depois, se existirem muitas escolhas em potencial, ele procura a memória aprendida para os detalhes. Você entende? Então você tem aquela tua sabedoria para lidar com as questões da vida, né? Que a tua ancestralidade te oferece, né? Mas você escolhe, enfim, muitas vezes a partir da memória aprendida. Vamos supor que você se encontre numa situação estressante que envolva a sua autoestima, o que geralmente se manifesta no peito. Está dizendo que problemas relacionados à autoestima geralmente se manifestam no peito. E vamos supor que a memória genética lhe ofereça as escolhas de um resfriado com o peito carregado, de um ataque de ansiedade ou de asma. Se por acaso na semana anterior o seu subconsciente assimilou de outra pessoa ou de um programa de televisão informações sobre os sintomas de um resfriado como esse, é bastante elevada a probabilidade do seu subconsciente escolher este último. Você entende? Então a memória genética está armazenada em cada célula, mas a memória aprendida parece estar armazenada em áreas específicas do tecido muscular do corpo. A área do armazenamento parece estar relacionada com a parte do corpo que estava ativa ou energizada durante o aprendizado. Quando
A parte do corpo na qual a memória estava armazenada se encontra sobre uma tensão suficiente, então essa memória é inibida ou até inacessível. Durante uma excursão a pé com uma amiga a uma área selvagem do Kauai, eu me vi de repente incapaz de localizar a trilha de volta. Eu e a minha amiga concordamos que ela deveria estar do outro lado de um córrego, mas não conseguimos entrar em acordo sobre a aparência do local, ou seja, eles se perderam. No dia seguinte, depois de dormirmos num terreno úmido e pantanoso, decidi usar meu conhecimento de subconsciente. Depois de um cuidadoso questionamento mútuo, descobrimos que ela se lembrava de um banco de lama bastante peculiar perto dali, do qual eu não me lembrava. E por meu lado, eu me lembrava de um afluente do córrego, com uma grande pedra próxima, da qual ela não se lembrava. Então, caminhamos ao longo do córrego até encontrar os dois atributos, um próximo do outro, e ali estava a trilha, bem no meio deles. Quando a tensão muscular é liberada, qualquer memória armazenada nessa área e inibida pela tensão também é liberada. Todo mundo que faz ou recebe massagens sabe disso, mas existem muitas maneiras de criar tensão e liberá-las de forma consciente e inconsciente. Uma experiência frequente das pessoas é esquecer o nome de alguém. Aí ele vai contar a história aqui, né? É porque a parte do seu corpo na qual o nome está armazenado está sob um estresse muito forte naquele momento. É muito interessante, a gente tem que praticar tudo isso, experienciar tudo isso para validar tudo isso, faz parte. E ele aqui, ó, ele não se coloca como dono da verdade, né? Esse caminho xamânico é um caminho assim, a gente tem que experimentar, vivenciar, né? Mas é muito interessante isso, né? Parte do corpo na qual o nome, né, você poderá ter uma imagem mental, aqui, uma experiência frequente das pessoas esquecer o nome de alguém. Você poderá ter uma imagem mental muito clara do seu rosto, mas não consegue lembrar-se do seu nome. É porque parte do seu corpo no qual o nome daquela pessoa está armazenado está sob um estresse muito forte naquele momento. Geralmente, quando você deixa para lá e vai cuidar de outras coisas, o nome aparece na sua mente quando menos você espera. É verdade, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Isso acontece porque, nesse meio tempo, os músculos que estão segurando o nome já relaxaram o suficiente para deixar que a memória reapareça. Aí ele conta que uma vez, quando eu estava na África, fiquei muito estressado ao levar minha esposa a uma festa para que ela conhecesse o novo embaixador americano. E quando fui apresentá-la a ele, não consegui me lembrar do nome dela. Expliquei ao embaixador que já vivia com ela há muitos anos e a conhecia bem, mas compreensivelmente ele ficou cético quando finalmente Glória disse o próprio nome. Isso provocou a liberação do meu músculo correspondente e eu consegui dizer, certo, é isso mesmo, o nome dela é Glória. Ele foi apresentar a mulher para o embaixador, esqueceu o nome da mulher, falou, não, ela é minha mulher, juro, é minha mulher, faz muitos anos que a gente é casado, mas ele esqueceu o nome da mulher. Aí ela falou, não, meu nome é Glória. Aí, isso, Glória. Quem nunca, né? Eu já passei por situações assim, hein? Choques graves que produzem um estresse generalizado também podem resultar em amnésia, uma condição na qual amplas áreas da memória ficam bloqueadas. Quando diversos grupos musculares relaxam, a memória começa a voltar. É interessante que quase nunca a linguagem é esquecida pelos amnésicos, né? É verdade. Mesmo quando o próprio nome fica bloqueado.
Provavelmente isso acontece porque os componentes da linguagem, os sons das letras, são usados com tanta frequência que ficam armazenados em muitas áreas do corpo. Entretanto, há casos nos quais uma pessoa pode ficar sem fala no momento do fato chocante. Ainda fico enrubescido ao contar a história do esquecimento do nome da minha esposa. Vale a pena notar que eu enrubeço quando conto a história, mas só enquanto a lembrança está viva na minha mente. Isso nos diz algo importante sobre memória e subconsciente. O Q, nosso corpo, mente, subconsciente, não distingue passado do presente e do futuro. Então, o subconsciente, as memórias que estão ali, né, no subconsciente, ele não distingue passado, presente e futuro, até onde ele é considerado. O presente é tudo o que existe. Então, o subconsciente, o Q, ele, na verdade, está sempre no presente. Quando você evoca uma lembrança na sua mente, provoca reações fisiológicas no momento presente, cuja intensidade depende da vividez do que está recordando. Por exemplo, provavelmente você terá reações fisiológicas mais fortes ao se lembrar de ter sido severamente criticado aos 7 anos do que ao se lembrar de um almoço há uma semana, na terça-feira, né? Por conta da memória que foi registrada, porque você teve uma emoção intensa ali, uma emoção muito forte, então registrou aquilo no teu subconsciente. A menos que o almoço tenha sido traumático. Se o almoço for traumático, aí você vai lembrar do almoço da semana passada também. Se foi um almoço corriqueiro, você não vai lembrar. Isso significa que as lembranças que você guardar afetarão o seu corpo no momento presente. Gente, olha de onde saiu o Ho'oponopono, né? Olha de onde saiu o Ho'oponopono. Então, vamos lá. Ali no subconsciente, né? Não existe passado, presente e futuro. E as coisas ficam registradas ali a partir de emoções fortes. Então, quando a gente acessa algumas memórias que são muito traumáticas pra gente, a gente libera reações fisiológicas como se aquilo estivesse acontecendo agora. E aí a gente responde de maneira exagerada, muitas vezes, as questões que estão acontecendo na nossa vida ali, né? Ou a gente acaba se sabotando, se auto-sabotando por causa de medo, por causa de culpa, aquelas coisas complexas todas, né? Então vamos continuar. Então vamos lá. Então essas memórias, né, produzindo mais ou menos as mesmas reações químicas e musculares que ocorreram quando o evento aconteceu pela primeira vez. Uma boa lembrança pode produzir endorfinas e uma má lembrança pode produzir toxinas, mas todas no momento presente. Então, falamos das memórias ruins, mas nós temos registrada também lá no nosso subconsciente, no nosso Q, memórias prazerosas, memórias que liberam endorfinas, né, que nos deixam felizes. E quando a gente acessa elas, a gente desencadeia todo um mecanismo fisiológico, como se a coisa estivesse acontecendo agora. Obviamente, quanto mais tempo a lembrança ficar guardada na sua mente, maior efeito ao evocá-la no presente. Então vamos lá. Aí ele coloca aqui, ó, explorando a memória. Dá como se fosse um exercíciozinho aqui, né? Dê a si mesmo cerca de 15 segundos para evocar uma lembrança desagradável e preste atenção
no que acontece com o seu corpo. Imediatamente depois, evoque uma lembrança bastante agradável, durante o mesmo tempo, também prestando atenção no seu corpo. Você perceberá que a lembrança desagradável vai deixá-lo tenso, contraído, cansado, deprimido ou triste, enquanto a lembrança agradável vai deixá-lo mais leve, expansivo, relaxado e feliz. Além do fato dos dois tipos de lembrança produzirem sentimentos diferentes no aqui e agora, note quão rapidamente a mudança acontece. E, gente, a gente está usando a mente consciente para conversar com a mente subconsciente. Quando a gente evoca uma memória, a gente está fazendo isso. O diálogo entre a mente consciente e a mente subconsciente, evocando uma memória. E essa memória vai desencadear processos, sensações, porque quando libera emoção, tem toda uma cascata de efeitos fisiológicos, hormônios são liberados, né? A gente tem reações fisiológicas que acontecem. Então, você experimenta fazer isso, faz esse exercício, né? Porque ele vai dar muitas práticas. Parece ser um exercício bobo, simples, mas a gente vai pouco a pouco tomando maior consciência de si mesmo. Então é importante fazer esses exercícios simplesinhos, bobos, porque a gente vai pouco a pouco tomando consciência de si mesmo ao longo do trabalho, da leitura e do estudo desse livro, tá bom? Vamos lá. No momento você se sentiu mal e no momento seguinte você se sentiu bem. A única coisa de que precisou para isso foi uma mudança de foco, certo? Portanto, uma forma de controlar suas emoções e sua saúde é escolher as lembranças que você pretende guardar. Gente, olha que coisa mais linda e mais maravilhosa. Quanta gente tá doente porque tá presa no passado, aquilo já foi, aquela coisa ruim, aquela coisa negativa, aquele sentimento traumático aconteceu lá atrás e a gente fica preso naquilo, sabotando o nosso agora, prejudicando o nosso agora e a nossa possibilidade de gerar experiências felizes no agora, que vão registrar memórias prazerosas, felizes na nossa vida, né? Então vamos lá. Então, mudando o foco, a gente muda as nossas emoções. E é treino, é treino, é treino, é treino. E é um exercício, né? O desapego também. Mas a gente vai chegar lá, calma que a gente vai chegar lá. Como eu já mencionei, enrubesço ao lembrar-me do incidente com o nome da minha esposa. Enrubescer é uma reação emocional e as reações emocionais são acionadas pelas lembranças. Elas são a única fonte de emoções, ou o que geralmente chamamos de sentimentos. Por isso que ele dá um nome a essa mente subconsciente de coração. É um pouco diferente de outras visões, mas vamos ter um pouco de humildade e receptividade para compreender a visão que ele tem, o que ele quer transmitir de sabedoria para a gente, né? Então vamos lá. Eles não ocorrem por si só, são reações energéticas produzidas por padrões de memórias. Por exemplo, ninguém anda por aí cheio de raiva, mas as pessoas andam por aí guardando lembranças que produzem raiva ou tensões musculares supressoras das lembranças que liberariam a raiva.
caso elas fossem traídas à consciência. Isso aqui é interessante também, ó, porque quando a gente está com raiva e a gente se contrai, a gente fica com mais raiva ainda. Então, liberar, o termo que ele coloca aqui como liberar é de liberação mesmo, é de soltar, de desapegar, né? Por exemplo, um conhecimento ou uma experiência totalmente novos, não relacionados a nenhum conhecimento ou experiência do passado, não produzem nenhuma emoção. O único modo de eles produzirem uma emoção seria no caso de você já possuir um padrão de memória sob a forma de um hábito ou de uma expectativa para saber como reagir diante desse acontecimento ou experiência. Se você tiver um padrão que o lembre que essa nova experiência ou novo conhecimento foi A, excitante, B, assustador. Eu vou falar uma coisa para vocês entenderem um pouco o que ele quer dizer aqui. Tá me vindo em mente agora. Por exemplo, eu queimei o meu braço aqui, né? E aí, assim, eu queimei num ferro quente, né? A gente só sabe que o ferro quente queima depois que você queima uma vez e você tem aquela sensação de dor, aí você se contrai e tem o medo. Antes dessa experiência, você não tem expectativa que você vai sentir dor, né? Quando encosta num ferro quente, por exemplo, né? As crianças são assim, elas não sabem que se colocar o dedinho na tomada elas vão levar choque e vai doer. Então, assim, só depois que coloca o dedinho na tomada uma vez e leva o choque, ali que ela, né, tem a expectativa da dor. Então, mais ou menos isso também com boa parte das nossas emoções, das nossas experiências, né? Então, sua reação seria adequada a esse padrão. Se não, sua reação seria mais do tipo ou tipo assim, né? Ou legal. Quer dizer, a questão nisso tudo é que as emoções são geradas por lembranças de tipos de reação em determinadas situações. Por tudo isso, uma forma indireta de controlar as emoções é trocar as lembranças. Trocar as lembranças. Podemos trocar as lembranças. Podemos pedir para a divindade limpar e colocar novos registros ali. Só que de maneira consciente, a gente pode fazer isso. É mais rico e mais complexo. É só o primeiro capítulo do livro, gente. É muito interessante tudo isso. É muito libertador e desperta a gente. Vamos lá. As formas e os meios de fazer isso serão discutidos adiante nesse livro. Existem várias formas. As suas emoções também podem ser controladas indiretamente quando você ensina um novo truque ao seu subconsciente. Isso se baseia no fato de que as emoções, particularmente as negativas, como medo e raiva, sempre vêm acompanhadas por tensão muscular, certo? Então vamos lá, vou dar mais um exercíciozinho aqui para a gente compreender. Explorando as emoções. Fique de pé ou sente-se confortavelmente, relaxando toda a sua musculatura. Agora, usando a sua memória ou a sua imaginação, tente ficar com muita raiva, o máximo que puder, mas não contraia um único músculo. Você perceberá, se conseguir manter seus músculos relaxados, que é fisiologicamente impossível
impossível ficar com raiva. Então, assim, a raiva, ela tensiona a musculatura. Agora, né, você fica tenso e lembra de alguma coisa que te deixou com raiva. Ou tenta ficar com raiva. Agora, tenta ficar com raiva, com o corpo relaxado. Você não vai conseguir, entendeu? A raiva não pode existir sem a contração da musculatura. E o medo também não. Portanto, se você treinar o relaxamento dos seus músculos de acordo com a sua vontade, sua autoconsciência, sua autopercepção, a sua vontade, você facilitará a sua lembrança de conhecimentos e habilidades e poderá evitá-la ou liberá-la no meio de uma crise de medo ou numa crise de raiva. Isso poderá ajudá-lo a romper muitos padrões desagradáveis e pouco saudáveis de comportamento, dando a seu cu outra memória de como agir ou reagir em diferentes situações. Uma vez, junto com uma amiga, a mesma com que eu costumava fazer minhas caminhadas, eu me encontrava numa cidade chamada Capaá, esperando minha esposa que vinha nos buscar. Ela ofereceu-me um pouco de sorvete de creme e eu aceitei. Era muito gostoso. Dali a pouco, ela me ofereceu mais um pouquinho de sorvete de creme, que eu recusei porque eu estava de regime. Mais tarde, ela me perguntou como eu fui capaz de recusar aquele segundo bocado de um sorvete tão gostoso. Foi fácil, respondi a ela. Tudo o que eu fiz foi manter os músculos dos meus ombros tão relaxados que eu não conseguiria erguer meu braço para pegar o sorvete. Então, gente, ainda mais nesse momento que a gente está agora, que tudo é tão mental, né? A vida da gente é tão racional, tão mental, né? Rede social, essa coisa toda tão mental, tanta gente com ansiedade e tal, né? Essa reconexão do relacionamento entre mente e corpo, autopercepção, propriopercepção, isso assim é maravilhoso e é essencial no caminho de uma pessoa que quer ser livre, né? Uma pessoa que quer ter o poder de criar uma vida melhor, mais saudável, mais próspera, né? Na vida de uma pessoa que, na realidade, de uma pessoa que quer despertar espiritualmente, né? Ser feliz. Então, assim, a gente, nas pequenas coisas do dia a dia, a gente resgata essa conexão. Então, vamos lá. Outra coisa muito importante que se deve saber sobre o cu e a memória é que toda experiência, independente da sua fonte, é armazenada como memória corporal. Toda experiência, independente da sua fonte, é armazenada como memória corporal. O cu não distingue se a experiência vem de uma fonte interna ou externa, se vem de uma situação física real, de um livro, de um filme, de uma propaganda de TV, de um sonho, intuição, psíquica ou imaginação. É tudo armazenado como memória corporal. Então, o subconsciente apenas leva em conta a intensidade da experiência, ou seja, quanta reação fisiológica, emocional, química e muscular ocorreu durante a experiência. É a única base que o cu tem para saber o quão real foi a experiência. Então, olha que maravilhoso isso. Que interessante e que perigoso. Você acha que é uma boa ficar assistindo filme de terror? Você acha que é uma boa ficar assistindo filme
mesmo suspense, suspense menos pior, mas filme de terror que desperta medo, terror, pavor, ansiedade, você acha que é uma boa? O subconsciente não distingue se aquilo é real ou se aquilo é uma coisa externa que está vindo para você a partir de um filme, né? Então vamos lá. Como teve todo um processo emocional e todo um monte de reações químicas que aconteceram, o subconsciente entende que aquilo é real e ele guarda memórias, né? Vamos lá. A única base que o Ku tem para saber o quão real foi a experiência é essa reação fisiológica que aconteceu. O lado prático disso é que uma experiência imaginada intensamente é tão boa quanto a real, pelo menos no que se refere ao comportamento baseado em memórias. Então, temos o estímulo de guardar memórias de maneira negativada, mas também podemos guardar memórias prazerosas, felizes, a partir das visualizações criativas. A gente vai fazendo novos registros no nosso subconsciente, a gente vai colocando novas memórias ali e a nossa vida pode melhorar a partir disso, das visualizações criativas que a gente registra lá. A tendência é o subconsciente impulsionar a gente para experiências desse tipo. Os xamãs havaianos e outros usaram essa sabedoria ao longo de incontáveis eras como ferramentas para cura e autodesenvolvimento. Então, a pessoa está doente, por exemplo, imagina você saudável, imagina você caminhando, feliz, saudável, enfim. Isso influencia o processo de regeneração celular, influencia todo o processo de cura da pessoa e nos processos de autodesenvolvimento também, que eu estava falando antes. Recentemente, esse antigo conhecimento xamânico foi adotado nos tempos modernos por atletas olímpicos, entre outros, com resultados extremamente eficazes. Bom, explorando a imaginação. Aí ele dá aqui mais um exercíciozinho para a gente fazer, né? Vamos lá. Tente recordar uma cena de um livro que você tenha lido ou do sonho diurno favorito. Então, se recorde de uma viagem que você tenha feito ou de um período de férias por cerca de 30 segundos. Agora, recorde-se primeiro de uma e depois de outra. Agora, excluindo as diferenças de conteúdo, grau de vividez ou tipo de atividade ou decisão consciente sobre o que é real, tente determinar qual a diferença entre as duas como recordações. Você descobrirá como recordações, não há diferença. Você conseguirá recordar uma tão facilmente quanto a outra. E de fato, a cena do livro e do sonho diurno poderá exercer um efeito mais forte em você do que a recordação de algo real. A questão é que o subconsciente não faz distinções entre as recordações, independente da fonte. Para o Ku, as mais reais são aquelas que têm maior impacto sensorial para registrar a memória no subconsciente. E o subconsciente é o que rege a vida da gente, que rege as nossas escolhas no final das contas. A gente tem que fazer esse relacionamento acontecer entre mente consciente e mente subconsciente. Então, para registrar memórias lá, a gente precisa de situações de impacto sensorial grande, certo? Positivos, porque a gente quer ter uma vida positiva. Então, sentir prazer, alegria, felicidade, né?
Por exemplo, assim, uma coisa, né? Às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, você vê um filme bonito, tem uma história bonita, tem um final feliz, assim, fica muito feliz e intenciona, sabe? Intenciona que você quer mandar essa memória, esse sentimento bom, essa experiência boa para o seu subconsciente, com impacto sensorial. A principal função do cu é recordação. A sua principal motivação é prazer. O subconsciente se motiva a partir de prazer. Para ser mais exato, a motivação do cu é direcionar-se ao prazer e afastar-se da dor. Então, esse é o diálogo do subconsciente. Ele se direciona ao prazer e se afasta da dor. Todo o seu comportamento habitual, baseado na memória mental e emocional ou física, possui uma motivação. E é por essa razão que você gosta de fazer determinadas coisas e não gosta de outras. Acha que algumas coisas são mais fáceis de fazer do que outras e adia tarefas, mesmo que estas sejam importantes. Quase automaticamente o cu direciona-se ao que é prazeroso e faz o máximo que pode para evitar o que é doloroso. Se você criar uma memória futura, em outras palavras, se você tentar imaginar o que aconteceria se fizesse determinada coisa, o seu comportamento do subconsciente será fortemente influenciado caso a memória contenha uma expectativa de dor ou de prazer. Se você fizer uma visualização criativa, né? Se você criar a expectativa de que os encontros humanos resultarão numa rejeição dolorosa, você sentirá que será difícil encontrar-se ou estar com as pessoas. Quer dizer, você se auto-induz, né? Você vai sentir que é difícil estar com as pessoas, telefonar para elas, especialmente quando se tratar de uma atividade ligada a vendas. Eu não sei por que ele colocou isso. Possivelmente até escrever cartas. Por outro lado, se o pensamento desses encontros evocar uma expectativa de contato prazeroso, então essas coisas serão fáceis e agradáveis para você. Se o seu cu contiver expectativas e também memórias, o que é bastante comum, então a facilidade ou dificuldade dessa atividade poderá variar de acordo com o seu nível atual de autoconfiança e autoestima, também chamada de humor. Então assim, gente, se você tem que fazer uma coisa que é importante você fazer, porque ela faz parte de todo um contexto, de uma coisa maior que vai acontecer, que vai te dar um prazer maior, mas aquilo que você tem que fazer agora é chato, é assim, você tem que, ao invés de pensar, desculpe o palavrão, mas puxa vida, que coisa chata, pensa, né? É simples assim, gente, é simples assim, pensa. Não, vai ser bom fazer isso, passa rápido. Não é muito legal fazer isso agora, não, mas vai passar rápido, porque lá na frente eu vou ter uma outra coisa tão legal que virá, né? E bota uma energia, uma intenção positiva ali, que a tendência é que a experiência não seja tão desagradável, né? A gente se auto-induz, só que assim, de maneira consciente. Você não está sendo manipulado pela mídia, pelas pessoas ao redor. Você está se auto-induzindo, porque você quer se tornar uma pessoa mais produtiva, entende? Então, sabedoria isso, sabedoria. Existem situações em que a única escolha disponível para o cu é entre duas dores. O subconsciente não pode fazer escolhas criativas, ele não pode inventar novas soluções, ele somente consegue fazer o que ele aprendeu de experiências passadas ou consegue copiar
dos outros, de experiência dos outros no presente. Quando confrontamos com uma situação dolorosa, a tendência normal do subconsciente é direcionar-se a uma resolução prazerosa, mas ele só consegue fazer isso se lembrando, copiando ou tomando direções ditadas pela mente consciente. Se a mente consciente não estiver participando da solução, se você estiver no piloto automático e se não houver uma solução prazerosa disponível no presente ou no passado, então o Ku tende a usar o presente ou o passado para adotar a solução que produza a menor dor. Então, entre dois caminhos dolorosos, o instinto vai procurar o caminho de menor dor. Se você estiver trabalhando num lugar que o faz reagir com um estresse crescente, que ameace a integridade do seu corpo, e você não estiver fazendo nada conscientemente a respeito disso, digamos porque precisa ganhar dinheiro, o Ku vai olhar em volta ou lembrar-se e lhe proporcionará um resfriado para tirá-lo do trabalho, por exemplo. Do ponto de vista do Ku, o resfriado não é prazeroso, mas é melhor do que a dor de permanecer no emprego. Você ficará bem quando pedir demissão, for despedido, ou quando a dor do resfriado tornar-se maior do que a lembrança da dor do emprego. Vamos falar do papel do vírus no capítulo sobre a cura do corpo. Eles vão falar sobre vírus mais pra frente. Então vamos lá. Você ficará bem quando pedir demissão, for despedido, ou quando a dor do resfriado for maior do que a lembrança da dor do emprego. Às vezes você passará por uma grande dor mental, emocional ou física para conquistar algo. Atletas, alpinistas, executivos de vendas, cientistas, estudantes e muitos outros poderão passar por essa experiência. O que acontece nesses casos é que o acréscimo de um fator chamado importância. As pessoas passam pela dor conscientemente, até mesmo uma dor forte, apenas quando alguma outra parte delas decidiu que o resultado final ou o objetivo do que estão fazendo é mais importante e, portanto, contém mais prazer em potencial do que a dor pela qual terão de passar. E quando elas mantêm em mente o objetivo potencial prazeroso, o ganho terá de ser maior do que a dor. Então é importante, quando a gente está passando por um momento de dor, de dificuldade hoje, mas que faz parte de um processo para a gente conquistar uma coisa maior que vai trazer um prazer maior para a gente, é importante a gente lembrar o nosso subconsciente disso, lembrar a nossa mente disso. O atleta quer sentir o prazer de vencer. Por isso ele passa pelo treinamento, pela restrição, muitas vezes alimentar, pelo rigor na rotina que ele tem que ter. O alpinista também, ele foca a mente dele no prazer de alcançar o topo da montanha. O executivo de vendas, o prazer de ganhar mais dinheiro. Então a mente dele está lá no prazer de ganhar mais dinheiro, O cientista, o prazer de solucionar um problema. O estudante quer apenas sentir o prazer de terminar os estudos. A questão é que todo comportamento, hábito e ação são influenciados pela motivação ao prazer. Para ativar a sua função de memória e envolver a motivação, o mente subconsciente utiliza sua principal ferramenta, a sensação. De acordo com esse conceito, toda memória é sinestésica ou relacionada ao corpo, assim como todo prazer
E toda dor, todas as experiências, mesmo de emoções e ideias, produzem sensações físicas. Como um xamã urbano, você certamente vai querer desenvolver essa importante ferramenta da sensação ou da experiência sensorial a partir de você. A parte de você que pode fazer isso é o assunto do texto a seguir. Então, gente, terminamos a aula de hoje, tá bom? Já foram 50 minutos e a gente se vê então no próximo capítulo, tá? Na continuidade desse capítulo, na verdade, que agora na continuidade a gente vai falar sobre o aspecto mental, que ele chama de lono, mas eu costumo usar o termo Uhane, tá bom? Mas a gente fala sobre isso numa próxima, tá? Aloha! Estejam bem!